Então, estamos na série Felicidades. Lemos esse livro aqui durante 12 dias. Tem pessoas que estão refazendo a leitura, outros que ainda estão continuando a leitura. Então, nosso convite é que você venha ler o livro do nosso pastor, Como Ser Verdadeiramente Feliz, onde se baseia a nossa série, que esse livro também é inspirado nas bem-aventuranças, que é o tema das nossas mensagens nesse mês de maio. Então, nessa série, nós estamos falando daquele sermão que Jesus contou lá naquele monte, quando ele se reuniu com várias pessoas. E foi dado esse título a esse sermão, o Sermão das Bem-aventuranças. E bem-aventurado, como nós vimos até aqui, significa feliz. Por isso, em algumas traduções mais atuais da Bíblia, se traduz, em vez de bem-aventurado, com a palavra feliz. Feliz aqueles que. Então, é a tradução com o significado de bem-aventurado. Mas mais do que um estado emocional de felicidade, essa felicidade que Jesus vem nos propor inclui um bem-estar espiritual. O que é isso? Ter a aprovação de Deus e assim ter um destino mais feliz. Então essa é a felicidade que Jesus vem nos propor. E nesse sermão ele traça 8 posturas de uma pessoa que deseja ser feliz. 8 atitudes que nós vamos encontrar numa pessoa que de fato está vivendo a felicidade que Jesus propõe. E para cada uma dessas bem-aventuranças, para cada uma dessas atitudes, Jesus também deixa uma promessa. Além da pessoa praticar e obedecer aquilo lá, ela tem de garantia também uma promessa, uma recompensa do Senhor. Algumas dessas promessas nós vamos desfrutar aqui na terra e outras nós vamos ter continuidade de desfrutar elas lá no céu. Então, as bem-aventuranças, nós poderíamos definir elas como um código de conduta, um padrão de qualidade. São as características que todo cristão deve buscar desenvolver em Deus. Tudo que Deus deseja encontrar em nós. Então, muitas vezes a gente nos pergunta, o que Deus quer de mim? O que Deus quer encontrar em mim? Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, fala que um resumo bom para nós entendermos o que Deus espera encontrar em nós está lá no Sermão das Bem-aventuranças e o fruto do Espírito em Gálatas 5. Então, se nós desejamos, de fato, ter um padrão para nos avaliar, ter uma régua onde nós podemos dizer, estamos na linha, estamos dentro do padrão, as bem-aventuranças é um bom padrão para nós avaliarmos a nossa vida. E a partir dele nós podemos descobrir se de fato nós temos sido discípulos de Jesus. Então, de tempos em tempos, você pode fazer seu autoexame e avaliar se aquelas características citadas por Jesus estão presentes em sua vida. Por exemplo, algumas que nós já vimos até aqui, sobre ser pobre de espírito, eu posso perguntar a mim mesmo, tenho sido pobre de espírito? Ou seja, eu reconheço que eu preciso de Deus, eu reconheço que eu preciso da salvação de Jesus, que eu preciso dele para viver a sua vontade. Outra bem-aventurança, bem-aventurados que choram, como nós vimos semana passada. Eu tenho chorado na presença de Deus? O que significa isso? As minhas angústias são conhecidas diante de Deus. Eu observo o mundo à minha volta e eu me entristeço pelas coisas que estão fora da vontade do Senhor. E Deus sabe desse meu coração. De fato, eu tenho chorado diante de Deus, na presença do Senhor. Eu espero consolo e favor do Senhor. Outra avaliação que eu posso fazer a partir da outra bem-aventurança. Tenho fome e sede de justiça. O que é justiça? Fazer a vontade de Deus. Então eu tenho sede e fome que a vontade do Senhor se cumpra no ambiente onde eu convivo, nessa terra e principalmente na minha vida. Mais do que desejar que a justiça de Deus se cumpra na vida dos outros, é na minha. Eu quero ver a justiça de Deus se cumprindo na minha vida. Eu vivendo aquilo que Deus planejou para mim. Outro exame que eu posso fazer é: sou humilde, sou manso de espírito, reconheço minhas limitações, sou uma pessoa fácil de lidar, tenho um coração aprendiz. Então, a partir dessas bem-aventuranças, eu posso avaliar como eu estou andando com Deus e como eu tenho desempenhado a minha caminhada de discípulo. Então, hoje, seguindo o sermão das bem-aventuranças proposto por Jesus, nós vamos falar de mais 3 citadas por ele. Nós vamos acompanhar o texto que está lá em Mateus 5, versículos 7 a 9. Lá diz assim: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Então, o primeiro ponto que você pode completar na sua guia: a felicidade é pura. A felicidade é pura. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Uma pessoa feliz tem um coração blindado contra o mal. Para a gente compreender por que Jesus veio trazer essa bem-aventurança, nós precisamos compreender o contexto daquela época em que as pessoas que estavam ouvindo ele estavam inseridas.
Então, o povo daquela época estava acostumado em prezar pela pureza cerimonial. Se você lê o Antigo Testamento, onde muitas vezes a gente acha cansativo de ler, né, pesado, é muita lei, ordenança, vários parâmetros que Deus espera das pessoas que o servem, você vai ver que existiam muitas regras e muitas coisas que Deus pedia para que as pessoas estivessem, de fato, cerimonialmente puras, para que pudessem oferecer a sua oferta a Deus. Então, se elas estivessem dentro do padrão, se cuidando até nas coisas mais básicas, elas poderiam, então, apresentar a sua oferta a Deus. Lá você vai encontrar um monte de coisa, até sobre mofo dentro de casa. Meu Deus, naquela época eles destruíam a casa quando tinha mofo. Olha, acho que muitos de nós estavam fritos aqui nessa época de inverno, não é? Eu só fico pensando, graças a Deus que nós estamos na época que passou a lei. Hoje a gente vai lá, joga um X14 e bora, vamos para frente. Aquela época não. Como virava uma praga e se disseminava, tinha que muitas vezes, se não fosse possível resolver raspando, né, porque a casa era diferente da construção que é hoje, tinha que abandonar aquela casa. Então eram leis de purificação, como outras, muitas outras que Deus deixava, para que as pessoas pudessem se apresentar diante do Senhor e ter uma vida pura. E se nós formos estudar mais a fundo, lá no Antigo Testamento a gente entende que as pessoas viviam no deserto e muitas dessas leis que Deus deu é para proteger até de forma a saúde deles, né, a higiene deles, para conservar bons hábitos. Então Deus ensinou isso através de leis, para que o povo assim pudesse andar em santidade e em pureza. Então a gente via que o povo era muito apegado a essa questão da cerimônia, de manter os rituais. Por quê? Porque sobre o povo existiam os religiosos, os sacerdotes, que ensinavam o povo como deveriam se comportar diante do Senhor para serem aceitos. Só que nós vamos ver que Jesus muitas vezes condena a atitude desses religiosos. Por quê? Eles viam uma lei do Senhor lá e para ter certeza que a pessoa não ia quebrar a lei, eles colocavam mais um monte de observações para que a pessoa com certeza se garantisse que ela não ia pecar naquela área. Então, por exemplo, nós temos a lei do sábado, que Deus pediu então que o povo guardasse um dia para descanso, um princípio que deve ser obedecido por nós até hoje, né? Não precisa ser o sábado, mas um dia para descanso, para a conservação da nossa saúde. Só que os fariseus, querendo garantir que a pessoa não cansasse, eles determinavam até quantos passos a pessoa poderia dar naquele dia. Então já pensa, você está lá no sábado, só posso dar, eu não lembro quantos passos eram, mas digamos que eram 50 passos. Mil passos, pensa se você contar até 1000. Tu cansa de contar, né? Eu ia ficar cansado já de contar, já foi meu dia de descanso. Mas eles tinham que cuidar para não cansar, então os sacerdotes chegaram lá e falaram, então vocês podem dar até 1000 passos. Porque senão vocês já vão quebrar o princípio e não dá mais. Então eles começavam com esses princípios e começavam a pesar o povo. Por isso que Jesus vem e fala para eles, vocês atam fardos pesados demais sobre as pessoas. Nem vocês conseguem carregar isso, nem vocês dão conta das leis que vocês ficam criando. Porque eles pegavam um princípio de Deus e estabeleciam um monte de normas para garantir. Um exemplo que nós temos é a questão de lavar as mãos. Você vai lembrar uma situação lá do Evangelho, que Jesus está diante de uma refeição e os fariseus, os sacerdotes da época, vêm e criticam Jesus porque os discípulos não lavaram as mãos para comer. Eles pensam, nossa, que porcos, não lavaram as mãos. Mas nós vamos entender a situação, o contexto. Essa lavar as mãos era um lavar cerimonial. Não é você ir lá, passar uma aguinha na tua mão e está feito. A água tinha que escorrer do punho até o cotovelo, tinha uma quantidade exata de água e o tipo de água, não era qualquer água. Era uma água pura, uma água, né, feita para purificação. Até hoje os judeus conservam esse ritual. Então eles se preocupavam tanto com coisinhas. E daí Jesus disse para eles, você se preocupa com o exterior do copo, do prato, mas o interior de você está cheio de violência e maldade. Vocês estão fugindo do propósito, vocês estão se apegando a coisinhas, se preocupando tanto em parecer santo e puro, que vocês estão esquecendo do principal, que é o coração de vocês. Então Jesus vem aqui e diz, felizes as pessoas que têm o coração puro. E ele vem relembrar todas aquelas pessoas que o principal que Deus está esperando ver neles é o que está dentro. E às vezes a gente pode cair então na tendência agora de condenar esses religiosos que se prendiam a esses costumes, mas a gente não precisa ir muito longe e perceber muitas vezes essa tendência em nós também. Quantas vezes nós nos preocupamos com o nosso exterior, com a forma que nos apresentamos diante das pessoas, a nossa famosa reputação. É importante cuidar assim como nós nos comportamos, como nós somos vistos pelos outros. Nós temos que ter um bom testemunho. Mas muitas das pessoas estão tão preocupadas com isso e acabam descuidando o interior. Então aquelas práticas externas viram uma maquiagem para esconder um coração maldoso.
Às vezes tem a prática de orar em público, de erguer as mãos e adorar, tem a prática de ofertar, tem a prática de estar na igreja todo final de semana, mas o seu coração continua sujo. Por fora, está tudo bonito. É uma pessoa pura, é uma pessoa de Deus. Mas quando o Senhor vai consultar o coração, será que ele encontra essa pureza? É isso que Jesus vem trazer, então, para o povo refletir sobre isso. Que eles precisavam observar o que abrigava em seu coração. Então, Jesus nos convida a nos avaliar. E é muito legal que essa avaliação também e essa observação de Jesus vem acompanhada de uma promessa. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Então, quantas vezes nós cantamos aqui, Senhor, eu quero te ver, eu quero ver o Senhor. E nós sabemos que depois que nós partirmos da terra para a eternidade, de fato nós veremos o Senhor. Mas aqui na terra, o Senhor já quer se revelar também a nós. Tanto que teve um momento que os discípulos pediram para Jesus, Jesus, nos mostra o Pai. E daí Jesus falou, mas eu estou aqui, eu estou revelando o Pai para vocês. Então é prazer para Deus nos revelar quem Ele é. Falar conosco, se relacionar conosco, olhar para nós, nos colocar sentimentos, impressões espirituais para que a gente o conheça, direcionamentos. Então, algumas pessoas às vezes ficam se perguntando por que eu não ouço a Deus, por que eu não consigo ver Deus, por que eu não consigo sentir Deus. E daí nós temos que nos perguntar como está o nosso coração. Será que o nosso coração está puro para que eu possa ver o Senhor? Será que ele não está entulhado de maus desejos, de pecados, de mentiras, de mágoas, que são impedimentos que nos afastam de Deus e fecham nossos ouvidos, os nossos olhos para compreender a Deus. Fecha o nosso discernimento espiritual para sentir o Senhor, para observar o agir de Deus. Então, nós precisamos observar em que condições está o nosso coração. Que nós estamos abrigando na nossa intimidade, no nosso ser. Hoje nós temos que tomar muito cuidado porque é muito disseminada a questão de você supervalorizar o que você sente. Você tem que dar vazão ao que você está sentindo, você tem que ser você mesmo. É muito usada essa expressão, seja você mesmo. Só que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que em nenhum momento nós é dado liberdade para nós validarmos nossos sentimentos e desejos, mas para submeter eles a Jesus. Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes abriga maldades, desejos ruins, comportamentos que não agradam a Deus. Então, se nós dermos atenção e validar tudo que a gente sente e que a gente pensa, nós estamos caminhando por um caminho muito perigoso da infelicidade e da desgraça. Porque Jesus já diz que o coração é enganoso, você vai caminhar para a mentira. Então, tudo que você sente, que você pensa, que você deseja, nem tudo é verdadeiro, nem tudo é bom. E por isso que Jesus veio nos propor uma nova vida. Ser você mesmo, no sentido de aceitar tudo que você sente como algo justo e verdadeiro, vai te levar ao fracasso. Então, Jesus é a nossa verdade. Se eu me submeto a Ele, eu posso pedir para que Ele me leve ao caminho da felicidade e nós vamos aprender a submeter aquilo que nós sentimos, pensamos, desejamos ao senhorio de Jesus. E esse caminho que Jesus propôs para nós é o caminho da felicidade. Ele não está livre de sacrifícios, de renúncia, de dedicação, mas o fim dele nos leva à plenitude. Por exemplo, Jesus pede para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Perdoar pode não ser fácil, exige sacrifícios. E algumas pessoas pensam que toda vez que algo vem à vida delas que exige sacrifício, se exige sacrifício, não vai me deixar feliz. Logo, não devo fazer isso. Mas não é assim. A gente sabe que aquilo que nós desejamos para a nossa vida que está em Deus, muitas vezes vai recorrer de nós sacrifícios e renúncias. Então, perdoar pode não ser fácil, mas não tem como ser feliz carregando a mágoa. Não tem um caminho. Obedecer pode custar muito, mas não tem como ser feliz convivendo com a culpa e a reprovação. Ou você consegue desobedecer a Deus e viver bem depois? Não tem como. Aqui, nós vamos ser lembrados constantemente que nós estamos em dívida com Deus, que algo está em desordem. Não tem como viver feliz. Confiar pode ser desafiador, mas não tem como ser feliz convivendo com preocupações e ansiedade. Eu não consigo confiar. Então, tu consegue se preocupar. Está sendo mais fácil se preocupar do que confiar? Você está mais feliz se preocupando e vivendo ansioso? Eu acho que o melhor caminho para a felicidade é confiar. Quando eu entrego para Deus aquilo que preocupa o meu coração. Então, quem tem um coração puro, tem um coração leve e feliz. Segundo, uma pessoa feliz é perdoadora.
Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Não há felicidade em um coração amargurado. Então, a felicidade é um dos frutos que o perdão traz na nossa vida. É automático, a pessoa que perdoa passa a ser mais feliz. O momento que nós somos perdoados por Deus, nós abrimos a porta para Jesus entrar e a alegria veio fazer parte do nosso ser. A gente já não era mais escravo da culpa, da vergonha. Nossos pecados foram perdoados em Jesus. E essa bem-aventurança nos lembra mais uma vez que o perdão de Deus a nós está condicionado com a forma como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Então, Deus perdoa quem perdoa. Deus não perdoa quem não perdoa. Não perdoar é imperdoável para Deus. Olha o que está aqui, nós lemos. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, porque Deus terá misericórdia delas. Se você não tiver misericórdia dos outros, Deus também não vai ter de você. É isso que nós vemos, por exemplo, na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos convida a orarmos pedindo que Deus nos perdoe dos nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus diz, peça para Deus se perdoar no mesmo nível que você está perdoando os outros. Então, o perdão de Deus é condicionado ao nosso perdão aos outros. Quem fecha a porta para o perdão, fecha a porta para a felicidade. Pessoas amarguradas que abrigam mágoas, ressentimentos, dívida que os outros possuem com elas, se tornam pessoas infelizes. Afinal, todo dia de manhã elas têm que levantar e têm que lembrar que a pessoa fez algo de mal contra ela. Ela não pode esquecer. Ela constantemente lembra disso, porque ela precisa alimentar aquela mágoa. Que muitas ela confunde com um senso de justiça, e não é. Eu preciso lembrar que aquela pessoa fez mal para mim. Eu estava olhando um vídeo essa semana, no momento que está lá, a esposa está fazendo as coisas da casa, daí o esposo chega para mostrar um vídeo divertido no celular, e dela vai dar risada, vai se divertir com a situação, mas por um segundo quase ela esquece que ela estava brava com ele. E ela fecha, cruza, e nem ri da situação, nem se importa. As mulheres sabem bem o que é isso, né? Ela quase esqueceu por um segundo que ela estava de mal com o marido dela. O que aconteceu? A falta de perdão, aquele ambiente podia ser um ambiente de rir, se divertir leve, mas ela não podia esquecer que ele estava em dívida com ela. E aquele momento foi por água abaixo, porque ela não conseguiu perdoar. A gente fala ela, né? Mas vamos botar nós, né? A gente cabe bem muitas vezes nessa ilustração. Então, toda pessoa que fica guardando rancores e mágoas, ela se torna uma pessoa infeliz automaticamente. Não tem como ser feliz não perdoando. Nós não podemos confundir justiça com vingança. Às vezes o desejo de que a pessoa que lhe fez mal pague por aquilo que ela lhe causou. Você não quer abrir mão dos seus direitos, quer que a outra pessoa sinta a mesma dor que você está sentindo, ou até pior, que pague pelo mal cometido. Mas aí a Bíblia vem nos ensinar que quando nós queremos que a justiça aconteça, nós precisamos entregá-la nas mãos de Deus. O nosso papel não é fazer justiça, o nosso papel é perdoar e deixar que Deus vai dar a colheita para aquela pessoa, das suas atitudes e dos seus atos. Porque só Deus é justo 100% para que possa, então, trazer justiça sobre a vida de alguém. Mas aí nós vamos observar como Jesus nos tratou, como Deus nos tratou. Como nós aprendemos algumas mensagens atrás, uma vez eu preguei sobre que nós éramos inimigos de Deus. Se você lembra dessa palavra, você vai lembrar lá que eu falei que nós estávamos em dívida com Deus. Então, o que era justo naquela situação? O justo era nós morrermos e ir para o inferno. Porque nós cometemos o pecado, então o salário do pecado é a morte e temos que morrer. E daí Jesus vem e entra na história. Deus envia Cristo para que então Ele exerça misericórdia sobre nós. Nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos o castigo. Mas a justiça de Deus foi feita em Jesus e nós podemos desfrutar do perdão de Deus. Deus escolheu agir conosco com misericórdia. Ele é o maior exemplo de alguém misericordioso, o exemplo para nós. Quem sabe alguém te ofendeu, te deixou com uma mágoa profunda, você carrega coisas que foram ditas para você ou feitas contra você e você pensa, essa pessoa merece sofrer, ela tem que colher. O convite de Jesus é você não viver preso a isso. É infelicidade viver preso a isso, é pesado demais viver preso a isso. Entrega para Deus. Não estou dizendo que o que a pessoa fez é certo, mas ao entregar para Deus, Deus vai cuidar disso e você vai ficar com o teu coração leve. Por isso que para perdoar é necessário confiar. Eu preciso confiar que Deus vai cuidar de tudo, que Deus vai fazer o que é certo, que Deus vai fazer o que é justo.
Então, a justiça é uma virtude excelente, mas a misericórdia também é. Ela é incrível. Misericórdia é não dar ao outro o que ele merece pelo mal cometido. É desistir da dívida, é não cobrar a conta, é deixar os males para trás e seguir daqui para frente, dando uma nova oportunidade, começando de novo. Misericórdia não é concedida por merecimento. Você nunca vai exercer misericórdia sobre a vida de alguém porque ela merece. A pessoa vai estar numa situação ruim. Quem sabe de dívida com você, um ofensor, uma situação de escassez, uma situação que ela provocou, ela se deixou chegar naquela colheita na vida dela. Ela está num momento difícil, não é por merecimento que você vai dar misericórdia para ela, mas é por amor. A misericórdia é uma atitude de amor. É o amor incondicional, não tem condições para amar. E terceiro, uma pessoa feliz é pacificadora. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Além de estar em paz, os felizes causam paz. Então, todos nós somos chamados para a paz. A primeira e a mais importante paz que nós temos que ter é a nossa paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, pecadores, resgatamos nosso relacionamento com o Senhor através de Jesus e agora nos tornamos amigos de Deus. A partir dessa paz, agora Deus quer que a gente viva em paz. Por isso que Jesus diz que Ele nos deixa a sua paz, não a paz como o mundo dá. Uma paz que nos permite viver essa vida com leveza e com felicidade. Um pacificador, ele primeiro precisa aprender a pacificar a sua alma. Por quê? Porque para eu ser um pacificador, eu tenho que promover a paz. Eu tenho que fazer a paz acontecer. Eu não tenho como dar ao outro aquilo que eu não tenho. Se eu sou uma pessoa perturbada, uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa, uma pessoa o tempo todo preocupada, eu não tenho paz. Como é que eu vou dar algo? Como é que eu vou dar paz, provocar a paz, fazer a paz, se eu mesmo não tenho isso em mim? Então, primeiro eu tenho que aprender a pacificar a minha alma. Depois de eu ter paz com Deus, eu preciso ter paz comigo mesmo. Um dos segredos para se viver em paz, que esses dias Deus ministrou no meu coração, é não complicar. Não complica. Quer viver em paz? Não complica. E tem um texto que define isso lá em Eclesiastes 7:29, que diz assim: tudo que eu aprendi se resume nisso. Olha o que o sábio está falando. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. É ou não é verdade? Eu gosto da tradução. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Jesus afirmou, quando ele estava aqui na terra, que o fardo que ele propõe para nós é um fardo leve, que não é pesado, é possível de carregar, é possível viver feliz. Então, aquilo que Deus espera de mim vai exigir muitas vezes sacrifícios, renúncias, tem um preço, mas isso não é pesado, isso deixa a minha vida mais feliz. Mas por que muitas vezes a nossa vida parece tão pesada? Os dias tão cansativos, um ideal tão distante de ser alcançado? A resposta é bem simples, nós complicamos tudo. Muitas vezes idealizamos, nos esforçamos, batalhamos por coisas que Deus nem pediu para nós. Tentamos ser alguém que Deus não nos chamou para ser. Estabelecemos um padrão, um ideal que sacrifica nossa energia, nosso relacionamento e até mesmo nossa vida com Deus. Então, será que Deus te chamou para isso? Para esse objetivo que você tem botado em mente, para esse esforço que você tem dedicado, se até a tua vida com Deus já não existe mais? Deus nos fez simples, nós que complicamos tudo. Muitas vezes a gente faz isso porque a gente quer provar algo para alguém. Nós queremos ter o controle para que a gente se sinta então seguro e satisfeito. Queremos nos proteger dos nossos temores. Não aceitamos nossas fraquezas, ignoramos nossos limites. Queremos ser alguém que Deus não nos chamou para ser. Então nós pesamos, nós mesmos complicamos a nossa vida. Nós mesmos tornamos as coisas difíceis. Mas a gente vai ver que a graça de Deus nos convida a viver um dia de cada vez. Porque nós não temos como controlar o futuro e não temos como prever o que vai acontecer lá. Então Jesus diz, viva um dia de cada vez para você viver uma vida leve. Contemplar e celebrar as coisas simples e rotineiras, ser grato pelo hoje, aceitar quem somos e nossos limites, aceitar que não podemos controlar o tempo nem as pessoas, descansar o coração, respirar fundo, dirigir palavras de louvor a Deus, relembrar o amor e o cuidado de Deus por nós, avaliar menos, viver mais. A vida que Jesus vem nos propor é uma vida simples.
Uma vida leve. Qualquer coisa ou ambição que se torne um fardo pesado ao invés de leve deve ser abandonado. Por exemplo, é pesado demais levar as bagagens do orgulho, da vaidade, da obstinação, das ambições egoístas, da murmuração, da ansiedade, da frustração. É muito pesado carregar isso na vida. Então nós temos que deixar esses fardos diante do Senhor. A gente pensa assim, meu Deus, para caminhar com Deus eu tenho que sacrificar, eu tenho que entregar. Mas essa é a lógica. Se você está andando com uma mochila muito pesada, quando você entrega a mochila pesada para outra pessoa carregar, você não fica mais leve? Eu sacrifico não para eu me sentir mais triste, para eu perder na vida. Eu me sacrifico para eu estar melhor, para eu me sentir melhor, para eu ser mais feliz, para eu poder me levantar e caminhar olhando para frente com convicção. Então, o sacrifício que Jesus propõe para nós, as renúncias, nunca são para nos causar mal, é para nos deixar mais leves e felizes. Nós temos que parar de olhar para as coisas de Deus com tristeza. Ah, meu Deus, vou ter que parar de pecar. O pecado é um fardo. Você vive presa à culpa, à vergonha, tem que esconder dos outros. Tem que conviver, olhar no espelho e ver que o que você mostra para os outros, às vezes na rede social, não é aquilo que condiz com o teu coração. O pecado é um fardo. Porque, meu Deus, eu tenho que abandonar o pecado. Glória a Deus, eu tenho que abandonar o pecado. Eu tenho que parar de pecar. Eu tenho que mudar esse comportamento e parar de reclamar. Porque reclamar cansa. Levantar de manhã e ficar procurando o que reclamar cansa. Né? Eu de ficar procurando picuinha, mimimi, é desgastante, a gente se torna pesado, o ambiente fica pesado, não é vida leve. Então por que a gente acha que quando Deus pede um sacrifício, uma renúncia de nós, isso é para o nosso mal? Meu Deus, você vai sofrer. Meu Deus, vai sofrer muito, né? Você vai entregar o pecado, vai entregar a preocupação, vai entregar a falta de perdão. Que sofrimento é esse? Quando Deus nos pede algo, nós temos que pensar, glória a Deus, isso é para deixar a minha vida mais leve. É para me deixar mais feliz. Eu confio que Deus está me encaminhando para o caminho da felicidade, da plenitude nele. Se Deus está falando para eu entregar isso, é porque eu não preciso disso para a minha vida. Por mais que nesse momento parece bom para mim, eu não preciso disso. Jesus está falando que eu não preciso. Então eu preciso abrir meu coração, se desfazer de tudo que está nos pesando, para que eu possa receber a paz de Jesus e assim ser um pacificador. Eu vou automaticamente transmitir essa leveza por onde eu passar. Automaticamente eu vou pacificar relacionamentos, pacificar ambientes, vou pacificar nessa terra. Esse é o chamado de Deus para nós. A Bíblia fala que Deus vai tratar as pessoas como filhos, porque de fato, Deus é o Pai da paz. Ele nos trouxe paz. Então, um filho de Deus deve ser um promotor da paz também. Conclusão, devemos ser transbordantes em nossa felicidade e assim levar as pessoas que estão ao nosso redor a serem felizes também. O título dessa mensagem de hoje é para nos lembrar que se nós queremos ser felizes, nós vamos precisar lutar contra nós mesmos. Lá está o título, né? Lá no início da sua guia. Para ser feliz, é preciso lutar contra si. Porque naturalmente nós não somos puros. Naturalmente nós somos maldosos. Naturalmente, existe muita coisa ruim em nosso coração. Naturalmente, nós não somos misericordiosos, nós somos vingativos. Naturalmente, nós não somos pacíficos, nós complicamos tudo. Então, nós precisamos lutar contra nós mesmos, colocar Jesus como Senhor em nossa vida. Se nós queremos viver uma vida feliz e leve como Jesus nos propôs. Vamos colocar em pé e vamos orar?